Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Douglas na voz. Estou passando aqui para gravar 3 respostas rapidamente, objetivamente rápido, sobre 3 perguntas que eu recebi. Já tem umas 2 semanas que eu recebi essas 3 perguntas e não tive tempo ainda de gravar. A primeira é certo adorar em igrejas que tem parede preta? Nós temos uma referência bíblica aqui em Atos 20, sobre Eutico caindo da janela. O versículo 8, capítulo 20 de Atos, verso de número 8, vai dizer: havia muitas candeias no piso. Em outra tradução, tinha muitas lamparinas no terceiro andar, ou seja, o ambiente estava iluminado. Eu já preguei em ambientes de parede preta. Por quê? Porque eu tenho uma ideia sobre isso. O ambiente tem que ser iluminado. Temos uma referência bíblica aqui, mas a gente temos que ver a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas ali naquele ambiente que precisam receber a palavra de Deus, e isso é o mais importante, a salvação de almas. Eu já preguei, mas pedi o pastor com respeito para deixar as luzes ligadas, independente da parede estar preta ou não. Então eu já fui nesses ambientes e, para mim, né, na minha percepção, esses ambientes precisam ser pregados a palavra de Deus para resgatar aquela alma que está perdida. Mas nós líderes temos que ser responsáveis, temos que fazer as coisas com ordem, com decência, e aí vai de cada líder, porque nós vamos dar conta daquilo que a gente fazer nessa terra. A segunda pergunta é sobre dízimo. O dízimo no Novo Testamento, no Antigo Testamento era obrigatório, e no Novo Testamento ele se torna voluntário. Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas negligencia a justiça, misericórdia e a fidelidade. 23 de Mateus. Jesus não está tirando a lei de dizimar, porque isso expulsa, irmãos. Dizimar expulsa o migrador e o devorador. Você vai expulsar da sua vida o migrador e o devorador. O dízimo, ele mantém as coisas que você tem. A oferta traz coisas novas para você. Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso 7 em diante, que ele vai falar que quem contribua com amor, porque Deus ama quem ama. Deus ama aquele que dizima com amor, que oferta com amor. Então, Jesus estava falando que eles eram hipócritas, nos fariseus, mas eles davam dízimo. Jesus estava parabenizando eles por uma coisa e cometendo eles de outro lado, que a principal coisa eles não faziam, né? E a terceira pergunta é sobre um movimento neopentecostal, que é pseudo-pentecostal, né? Não vou entrar na história em geral, porque aqui é resposta rapidamente, mas um neopentecostal é um perigo, porque é pseudo-pentecostalismo, que é um falso evangelho, um falso pentecoste, que visa mais. Irmãos, eu sou continuista, eu creio no poder de Deus através dos dons espirituais, acredito na cura, no milagre, acredito nos dons ministeriais e espirituais, mas isso não pode ser prioridade. A prioridade tem que ser a palavra de Deus. O pentecostalismo, ele nasce em Atos 2, que vem de Deus através do Espírito Santo, e ele enche toda a casa. A palavra de Deus é uma regra de fé para nós. Não é porque tem uma sociedade bíblica, né, sociedade costumal, que é a assembleia, né, enfim, todos. Não, o pentecostalismo, ele nasce na palavra de Deus genuína. Então a nossa regra de fé é a palavra de Deus. A gente não, por quê? Porque as pessoas, o neopentecostalismo incha as pessoas. As pessoas não se alimentam direito, porque elas vão atrás de milagre, de poder, de glória. Eles vão atrás de sinais e nunca firmam. Essas pessoas estão inchadas. Se Jesus vir, elas ficam. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho pregado pentecostal é aquele que faz a alma se render e se arrepender, crer, ter fé e ter uma vida de justificação, de regeneração e também de santificação. Então não existe, além disso, né, é considerado anátema, Paulo diz, né?
que é considerado outro evangelho, aquele que não prioriza a palavra de Deus. Então, esse movimento tem crescido muito, tem enganado muita gente, muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Por causa de líderes irresponsáveis que visa mais o poder de Deus e não está preocupado com as almas. Então tem muitas que é heresia, errar o alvo. Muita gente está ensinando errado, está pegando a Bíblia, mas está ensinando errado, aprendendo errado. E se aprende errado, vai praticar errado. Amém? Então essas 3 perguntas que me deixaram, não vou responder completamente, só foi objetivamente para você entender que o dízimo ainda é válido, para ajudar as portas da igreja a se abrir e continuar aberta, não se fechar. Muitas igrejas estão fechando, entendeu, irmãos? Muitos pastores estão sugando esse dinheiro para eles mesmos, pregadores, é verdade, mas a gente não pode ver isso, porque Deus, cada um vai dar conta daquilo que fez e está fazendo. Depois, um ambiente iluminado, a Bíblia diz que onde Eutico caiu da janela, é importante isso dizer que o ambiente estava iluminado, né? Quando Paulo estava pregando, mas a prioridade é a palavra de Deus. Você vai deixar de ir num lugar porque você não conversa com alguém? Você vai deixar de ir num lugar porque o bairro você não gosta? Aquelas pessoas que estão em volta da igreja, ou até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja você não gosta? Você não vai deixar de ir lá por causa disso? Não. Você vai lá porque você ama a palavra de Deus, você é um servo de Cristo e você vai lá anunciar as boas novas. Então, não é o ambiente, mas sim você que faz o ambiente. Então, a minha posição é essa. E a questão do neopentecostalismo. Procura uma igreja que pregue a palavra, que tem estudo bíblico, que tem culto de doutrina, para você aprender a palavra. Por muitos anos a Igreja Católica enganou, preservando isso aqui para eles e não deixando quem estava ouvindo os padres, os papas falarem, estava sendo enganado porque não tinha acesso à palavra. Hoje nós temos acesso à palavra. Hoje ninguém nos engana porque nós temos a palavra em nossas mãos. E os bereanos, eles conferiam tudo que Paulo estava dizendo, se realmente estava nas escrituras. Então confere, né? Discerne a palavra, pede ao Senhor em oração discernimento, procure alguém que já sabe, que você sabe que é um pentecostal, é uma pessoa, né, que acredita na palavra, na força da palavra. Irmãos, isso aqui, ó, é prioridade, o resto é consequência. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca a prioridade, as consequências vão vir automaticamente. Se prega a palavra, vai ter cura. Se prega a palavra, vai ter libertação. Se prega a palavra, vai ter revelação. Se prega a palavra, vai ter milagre. Se prega a palavra, vai ter sinais. Ou seja, a prioridade traz as consequências. Não abandone a palavra, saia desse movimento. Quem assistir esse vídeo, pastores que não tem compromisso com você, com a sua alma. Se alguém fala de almas, é porque está preocupado. Se alguém prega contra o pecado, é porque está preocupado com a sua alma. Se alguém fala de arrependimento, é porque está preocupado com a sua alma. Então saia desse movimento, saia desse engano, porque Deus ele quer fazer, mas Deus ele quer a sua alma primeiro. Tem coisas que Deus vai deixar de fazer porque ele quer a sua alma. É melhor você ficar enfermo do que sem a salvação. Porque muita gente estão curadas, mas estão sem salvação. E todos aqueles que são mal alimentados, eles vêm, comem da nossa comida. Jesus mesmo disse, não dá pérola pro porco, porque o porco come, depois ele volta para a lama de novo, fazendo divergência a quem é o ímpio, aquelas pessoas que vêm e voltam toda hora. Quando precisa, lembra da igreja. Então, por que essas pessoas vão e voltam? É por causa daquelas pessoas que faz o alimento e dão errado. O alimento já está pronto, né? Quer dizer, mas dão errado, de forma não bíblica, antibíblica. E as pessoas comem e voltam na hora que elas querem, igual porco. Então, a gente temos que pregar a palavra como ela é. E não distorcendo, não deixando de priorizar as almas e deixando de expor a palavra do Senhor. As pessoas têm que ir para a igreja e saber o que está sendo falado e saber o que está sendo exposto para a pessoa sair dali entendendo racionalmente o que foi pregado e o que Deus quer para aquela pessoa mudar, né? Paulo diz, seja na exortação, na edificação ou na consolação. Amém? Deus abençoe sua vida, curte, comenta, compartilha, divulgue, dá uma ajuda aí no nosso canal e pergunte. O melhor aluno é aquele que pergunta. Deus abençoe.